Olá, gente, graça e paz, com muita alegria, dando início nesta semana da Bíblia, agora 9 horas no horário de Brasília, 7 horas da noite no horário de Orlando, horário em que programamos para esta live gravada ir ao ar e acompanhar você. Por ser a abertura, tivemos o cuidado de gravar essa primeira live, porém, nada vai afetar a nossa interação. Você pode deixar suas perguntas, seus comentários aí no lugar apropriado no YouTube, que nós vamos estar 24 horas por dia acompanhando, respondendo, enfim, interagindo com você. É apenas o começo da Semana da Bíblia aqui no meu canal, e nós vamos estar amanhã entrevistando o reverendo Paulo Teixeira, que é o secretário de Tradução e Publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos falar sobre tradução da Bíblia, tema empolgante para o qual eu convido todos vocês amanhã, 9 horas da noite, no horário de Brasília. E eu hoje terei a alegria de falar sobre como vencer os inimigos de uma aula eficaz. Vamos conhecer esses inimigos e vamos ver como podemos superá-los, vencê-los, para que a nossa aula de Bíblia, quer na escola bíblica, numa célula, num pequeno grupo, numa classe de um instituto bíblico, seja bem sucedida. Esse tema empolga o meu coração. É disso que eu tenho vivido os meus últimos 40 anos de ministério, ali abençoando vidas, cuidando de pessoas, enfim, desde que comecei aos 16 anos de idade, lidando com a palavra de Deus e com a responsabilidade de compartilhá-la. Hoje, com muita alegria, eu quero filtrar tudo que tenho aprendido, tudo que tenho escrito e transmitir para você nesses minutos que teremos aqui de microaula sobre os inimigos de uma aula eficaz. Eu quero estimular você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, porque muita coisa boa vai sendo agregada, adicionada, e você, se acionar aí o sininho, vai sendo notificado para que você possa interagir sempre que tivermos um conteúdo voltado para o ensino das Escrituras. Outra coisa muito interessante, você precisa se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, para que você faça parte desse grupo seleto de pessoas inscritas que têm acesso às nossas microaulas e também às lives desta semana da Bíblia. Hoje eu convido você a ter papel, caneta e lápis na mão, para que você possa ir anotando e, quem sabe, interagindo com a gente, porque aquilo que você sabe, o seu conhecimento, nos interessa muito. Você não pode imaginar a alegria do meu coração com essa ferramenta que a tecnologia nos dá para compartilhar tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo dessas décadas ensinando as Escrituras. Então, se o seu coração está preparado, vamos começar hoje a primeira microaula da Semana da Bíblia aqui no nosso canal no YouTube. O nosso tema hoje: os inimigos da aula eficaz, ou os inimigos de uma aula eficaz, ou ainda como vencer esses inimigos. Eu tenho identificado alguns deles e eu quero que você caminhe comigo aqui em conhecê-los e em se preparar para superá-los. Sem dúvida alguma, aqui vai o primeiro inimigo de uma aula eficaz: a falta de preparo do professor. Anote isso aí. Um inimigo grande de uma aula eficaz é a falta de preparo do professor. E quando eu falo em preparo do professor, eu falo em 3 dimensões. A primeira é a falta de preparo espiritual. Note bem, não é aula de matemática, não é aula de geografia, não é aula de ciências, é aula da palavra de Deus. E eu preciso estar espiritualmente preparado. Isso tem a ver com a minha devoção pessoal, com a minha vida de oração, com o meu interesse pelas Escrituras Sagradas. Eu vou à Bíblia para que eu cresça espiritualmente. Eu não vou à Bíblia apenas para ensiná-la, eu vou para sorver dela, para eu aprender. Então eu quero aconselhar você
você a ter um programa de leitura da Bíblia. Se você ler 3 capítulos da Bíblia, logo, logo você termina de lê-la, que você leia os evangelhos, leia as epístolas paulinas, que você leia o Antigo Testamento, a literatura legal, a literatura sapiencial, a literatura profética, que você leia todos os documentos bíblicos que fazem parte do cânon da igreja cristã. Isso vai alimentar você. A Bíblia nos alimenta e um bom professor chega em sala de aula alimentado com as escrituras sagradas. Ele orou, ele dependeu de Deus, ele se alimentou da palavra, ele tem um relacionamento sério com Deus. Ele não é um profissional da cátedra, ele é alguém, um agente de um processo de transformação a partir do ensino das escrituras. É um engodo, é um engano eu achar que alguém que não está espiritualmente preparado pode exercer o ministério de ensino das Escrituras em nenhuma ambiência, em nenhum contexto. Aqui está o primeiro inimigo, a falta de preparo do professor. Você não pode entrar em sala de aula sem estar preparado espiritualmente, mas também, além do preparo espiritual, eu preciso pontuar o preparo bíblico. Veja bem, a aula é sobre a Bíblia e eu preciso estar biblicamente preparado para ensiná-la. Eu preciso conhecer os textos, o seu contexto. Eu preciso ter feito o trabalho hermenêutico, né? O trabalho de interpretação das escrituras, e eu estou preparado para as dúvidas que vão surgir. Eu estou pronto para os comentários que vão ser feitos, porque eu já os antecipei no meu processo de preparação. Então, se é um texto do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, se é um texto de Paulo, de João, de Pedro, se é uma parte dos evangelhos, se é uma parte da literatura histórica de Lucas, ou do apóstolo João no seu evangelho, nas suas epístolas, ou mesmo no livro do Apocalipse. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual é o contexto desse texto? E à medida em que eu vou estudando os textos bíblicos, eu vou construindo o meu preparo bíblico. Observe bem que eu falei sobre preparo espiritual e agora estou falando sobre preparo bíblico. Tudo isso dentro de um só inimigo, a falta de preparo do professor. Eu preciso estar preparado espiritualmente, minha devoção pessoal, e eu preciso estar preparado biblicamente. Eu estou pronto para ensinar este texto das Escrituras. Eu estou pronto para compartilhar aquilo que eu aprendi antes, não é? Essa história de você deixar para a última hora, não ter tempo de se debruçar nas referências bíblicas, de buscar outros textos que subsidiam aquele que você está ensinando, fortalecendo biblicamente a sua aula, e isso não pode fazer parte de um preparo bíblico para alguém que ensina as escrituras. Então é um grande inimigo quando o professor não está espiritualmente e biblicamente preparado. Mas além de estar preparado espiritualmente e além de estar preparado biblicamente, o professor precisa estar preparado pedagogicamente. E agora ele está preocupado sobre com quem que ele vai lidar, como que ele vai conduzir a sua aula, quais são os recursos que ele vai usar, como que ele vai abordar a sua classe, quais são os passos que ele vai dar, como vai chamar a atenção dos seus alunos, porque ele também está preparado pedagogicamente. Ele sabe se ele vai usar aqui um quadro com um pincel atômico, se ele vai usar ali um multimídia, se ele vai usar uma projeção de alguma coisa, se ele tem um recurso que ele traz, enfim, ele está preocupado em se fortalecer também dos recursos didático-pedagógicos, porque ele vai dar uma aula. Ele não vai pregar um sermão, ele não vai fazer uma palestra, ele vai dar uma aula para a sua classe e ele vai checando através dos recursos, através da sua metodologia, como que essa aula vai evoluir. Então, anote aí, o primeiro grande inimigo de uma aula eficaz é a falta de preparo do professor. Preparo espiritual, preparo bíblico e preparo pedagógico. A pergunta é como vencer este inimigo? Você vence preparando-se, estando preparado. Você vence
perguntando para você mesmo: eu estou pronto para ensinar na classe? Eu estou pronto para ensinar na célula? Eu estou pronto para ensinar no Instituto Bíblico? Eu estou espiritualmente preparado? Estou biblicamente preparado? Estou pedagogicamente preparado? Estou pronto? Então você vai para uma classe e a sua aula será eficaz. Então, anotou aí? O primeiro inimigo, nós precisamos vencer este inimigo da falta de preparo do professor. Eu estou para dizer para vocês que aqui está o principal inimigo, porque nós temos alguém à frente de um grupo, temos alguém à frente de uma classe, temos alguém à frente de uma célula, de um pequeno grupo, de uma classe do Instituto Bíblico. Então o problema não é ter alguém ali, o problema é que este alguém deve estar preparado. Note o que eu falei: preparo espiritual, preparo bíblico e preparo pedagógico. Agora estamos prontos para o segundo grande inimigo do ensino eficaz: falta de planejamento. Note que o primeiro inimigo fala com a pessoa do professor. Já o segundo inimigo fala com a tarefa do professor, a missão do professor, o que o professor precisa fazer. E quando eu penso em planejamento, eu estou pensando primeiramente em definir para quem eu vou ensinar. Eu vou ensinar para criança? Eu vou ensinar para um junior? Eu vou ensinar para um adolescente? Eu vou ensinar para um jovem? Eu vou ensinar para um jovem casado? Eu vou ensinar para um adulto? Para quem eu vou ensinar? Isso é a primeira fase de um planejamento. Eu tenho que ter em mente os meus alunos, a realidade deles, porque eu vou precisar ensinar a palavra de Deus dentro da realidade dos meus alunos. Tudo vai depender metodologicamente, a minha abordagem, a minha linguagem, tudo está linkado com o público a quem eu vou ensinar. Mas também eu preciso, nessa fase de planejamento, pensar na metodologia. Qual vai ser o método que eu vou usar? Existem vários métodos para o ensino. Se você pesquisar, você vai encontrar vários deles. A metodologia é farta. Dependendo do meu público, dos meus alunos, eu vou avaliar qual a metodologia melhor, que tipo de método eu vou usar. E isso faz parte do planejamento. Mas não apenas os métodos, também a estratégia, ou seja, como eu vou fazer, como eu vou implementar essa metodologia, quais são as etapas que eu vou usar para que essa metodologia seja eficaz, como que eu vou agir para a implementação da minha metodologia, que recursos eu vou usar, que material eu preciso. Isso tem a ver com a minha estratégia de ensino e, por fim, a estrutura da minha aula, né? Muitos chamam de plano de aula. Qual vai ser a estrutura da minha aula? Eu vou levar em consideração o tempo do qual eu disponho, os recursos que eu tenho, a disposição da classe, a natureza dos alunos, então eu vou elaborar uma estrutura. Tudo isso o professor faz antes de entrar em sala de aula. Ele pensa para quem eu vou ensinar, qual o método que eu vou usar, quais as estratégias das quais eu vou me valer e como eu vou estruturar a minha aula. Se eu não faço isso, eu estou despreparado do ponto de vista de planejamento. E se um grande inimigo é a falta de preparo do professor, um outro grande inimigo é a falta de planejamento por parte do professor. Isso já mostra para nós que eu preciso começar com antecedência, eu preciso ter calma, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter tempo para construir um planejamento de ensino, para responder com assertividade, com correção, para quem eu vou ensinar, qual é a metodologia que eu vou adotar, quais as estratégias que eu vou usar e como vai ser a estrutura da minha aula para que tenha início, meio e fim e assegure o alcance dos seus resultados. Eu já compartilhei nessa microaula 2 grandes inimigos de um ensino eficaz. O primeiro deles é a falta do preparo do professor
E o segundo que acabei de expor é a falta de planejamento. Agora vamos para o terceiro grande inimigo do ensino eficaz, que é focar apenas na informação. Quando o professor está preocupado apenas em informar, em passar para a mente dos seus alunos aquilo que está na sua mente. O educador brasileiro Paulo Freire nominou isso de ensino bancário, educação bancária, quando eu deposito na mente do aluno aquilo que está na minha mente. É a aula informativa. Eu preciso esmiuçar um pouco isso aqui. Nós temos 3 dimensões de aula numa classe, numa célula, num pequeno grupo, numa classe de instituição teológica, numa classe da escola secular. 3 dimensões. A dimensão informativa, a dimensão formativa e a dimensão automatizante. Eu vou explicar isso para você, porque vencer esse inimigo do foco exclusivo na informação requer o conhecimento dessas dimensões. Então, anote aí, a primeira dimensão é a dimensão informativa, tem a ver com os dados, tem a ver com as informações importantes que constam no texto bíblico. Por exemplo, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual a mensagem que quis transmitir e qual foi o impacto desse texto para os seus leitores originais. Tudo isso tem a ver com informação que você adquire com a pesquisa, com o estudo. E note que no nosso tempo, o acesso à informação não é privilégio do professor. Qualquer aluno de qualquer classe, de qualquer processo de ensino, através da internet, tem acesso às informações e às vezes pode estar melhor informado até mesmo do que o professor. Então a informação é importante, mas a informação não é tudo. A informação é fundamental, porém a informação não é aquilo que eu quero passar em essência para o meu aluno. Eu digo mais, eu preciso me preocupar numa aula em passar as informações essencialmente inegociáveis, ou seja, somente as informações absolutamente necessárias para a compreensão do texto bíblico. Guarde isso no seu coração. Não é qualquer informaçãozinha que o professor deve passar para os seus alunos. Aliás, deve até estimular os alunos a procurarem algumas informações por eles mesmos. E você passa aquelas pérolas, aquelas informações essenciais, aquelas que os alunos comuns não terão grande facilidade de encontrar. Refiro-me ao significado de uma palavra, refiro-me ao uso de uma certa terminologia, a uma informação de contexto que não estão aí nos dicionários e nas enciclopédias. Estas informações são essenciais. Se são essenciais, devem fazer parte da minha aula, porque tem essa dimensão informativa da aula. Mas lembra-se, eu falei também sobre a dimensão formativa. Se na dimensão informativa eu estou preocupado com dados, fatos, notícias, aspectos interessantes do texto, na dimensão formativa eu estou preocupado com crenças, valores, eu estou preocupado com princípios e conceitos. E isso é um pouco mais do que informação. Agora é um conjunto de informações gerando uma crença. Agora é a articulação de informações gerando crenças que fazem nascer princípios, que sugerem conceitos e que vão indicar valores. Na formação, na aula com formação, eu estou preocupado com valores, princípios, conceitos e crenças. É uma aula mais profunda, é uma aula mais relevante, porque eu chamo o aluno para pensar em crenças que vão determinar a sua vida, para pensar em princípios que devem ser aplicados em vários contextos da sua existência, para pensar em conceitos que vão ajudar na elaboração de verdades, para pensar em crenças e pensar em valores que vão subsidiar toda a sua
existência. Então, um pouco de informação para um volume maior de formação. Em qualquer contexto do ensino bíblico, o professor deve buscar a formação e, para isso, ele vai precisar romper com a escravidão, com a tirania da informação. É possível um curso inteiro somente para nos ajudar a vencer a tirania da informação. E você precisa entender que antigamente a informação era a rainha do processo de ensino. Quem não se lembra daquele professor que chegava em sala de aula e a primeira coisa que fazia era encher o quadro negro de informação? Quem não se lembra daquela prova fundamentada essencialmente em informação? É verdade, ainda no século XXI, há educadores aprisionados à informação. Mas, se eu quero ensinar a palavra de Deus, eu preciso romper com a informação, usar a informação necessária para penetrar logo na dimensão da formação. Repito, a formação foca em crenças, conceitos, princípios e valores. Repetindo aqui para você, crenças, conceitos, princípios e valores. É mais do que a informação. Mas eu disse que são 3 dimensões: a dimensão da informação, a dimensão da formação e a dimensão automatizante. Ou seja, a partir de crenças, conceitos, princípios e valores, eu vou modelar hábitos, condutas e comportamentos. A dimensão automatizante está focada em hábitos, condutas e comportamento. A pergunta é como o meu aluno vai agir, o que ele vai fazer, que tipo de hábitos ele vai incorporar à sua existência, que tipo de conduta ele vai procurar praticar e que tipo de comportamento ele vai amadurecer na sua vida a partir das crenças, dos conceitos, dos princípios e dos valores. Se você está entendendo bem, a educação formativa prepara o caminho para a educação automatizante, onde o aluno automatiza hábitos, condutas e comportamentos, ou seja, ele muda a vida. Preste atenção nisso, professor, você que ensina a palavra em qualquer lugar. O objetivo final é a mudança de vida. Então, a dimensão automatizante do ensino deve fazer parte da minha própria conduta como professor. Veja bem, você pode passar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora informando, informando e informando. Não vai mudar a vida. Você pode passar 1 hora apenas nas crenças, conceitos, princípios e valores e todo mundo vai achar lindo, maravilhoso, mas não vai mudar a vida. Você vai precisar ir para o degrau de cima, onde você vai pensar em condutas, hábitos e comportamentos. Aquilo que, na verdade, resume a essência da vida do ser humano. Desde quando ele acorda até quando vai adormecer, o dia dele é ocupado com o quê? Hábitos, condutas e comportamentos, que vão refletir em quê? Em relacionamentos, que vão refletir diretamente na qualidade de vida, em como ele vai ser um profissional, em como ele vai ser um cidadão, em como ele vai ser um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, como vai ser a vida dele, porque a vida dele, a qualidade da vida dele depende daquilo que ele automatizou. E ele vai automatizar aquilo do qual ele foi formado. E ele precisa de ensino para isso. Olha como é importante a tarefa do professor e como é importante você vencer os inimigos de uma aula eficaz. Tenho falado desses 3 gigantes, 3 grandes inimigos, não é? A falta de preparo do professor, a falta de planejamento e o foco apenas na informação. Lembre-se disso, tá? Agora, para finalizar, o 4º inimigo de uma aula eficaz, que é a falta de inteligência.
interação. Isso é muito importante. O professor não vai para a sala de aula para ele falar, para somente ele se expor, ou para somente ele expor. Ele vai para trocar, para interagir, para ouvir também, para construir o conhecimento na atividade conjunta. O professor introduz a matéria, ele dá os subsídios fundamentais, ele apresenta os conceitos, a informação essencial, aponta a formação que ele pretende desenvolver, sugere o que ele quer que seja automatizado e os alunos interagem, trocam experiências, especialmente se estamos falando de adultos no processo de ensino. Eles têm a experiência, eles têm a vida, também a juventude tem a sua experiência, tem a sua vida, também os adolescentes, também as crianças, cada um na sua dimensão de vida, tem algo com o que contribuir. E eu não posso, como professor, abrir mão disso. Eu tenho que puxar isso como amigos do processo de ensino. E no final, o professor corrige, adequa, o professor ele lapida e ele une os pontos e ele vai fazendo com que todos se sintam parte desse processo de construção da aula. Note bem, ele está tão bem preparado, ele está tão pronto para aquele processo que a interação não o amedronta, que a interação não o constrange, a interação não o faz inseguro. Pelo contrário, ele vai com o coração aberto para a interação, porque a aula precisa ser alegre, a aula precisa ser envolvente e isso requer interatividade em sala de aula. Muito bem, queridos, nesta microaula, o meu propósito foi apresentar esses 4 grandes inimigos de uma aula eficaz. Pastor Lécio, há outros? Claro que há outros, mas esses 4 eu os selecionei para esta microaula e eu recapitulo aqui para você, para a gente fechar de maneira bonita esse tempo de ensino. Primeiro grande inimigo do ensino eficaz, a falta de preparo do professor. Preparo espiritual, preparo bíblico e preparo pedagógico. Segundo grande inimigo, a falta de planejamento. Para quem eu vou ensinar? Qual método eu vou usar? Que estratégias eu vou seguir? Como eu vou estruturar a minha aula? Terceiro inimigo, focar apenas na informação. Qual é a quantidade essencial, o ponto essencial de informação da minha aula? Eu não vou ultrapassar isso? Como eu vou atingir os objetivos formativos, crenças, valores, princípios e conceitos que formam a pessoa? E passo adiante, os objetivos automatizantes, hábitos, condutas e comportamentos, tudo para gerar melhores relacionamentos. Quarto grande inimigo, falta de interação, interatividade. E eu vou para a sala de aula para conversar, para dialogar e para interagir com os meus alunos. Eu preciso vencer esses 4 grandes inimigos da aula eficaz para que a minha aula possa ser transformadora, que Deus possa usar a minha aula para tocar, abençoar, transformar pessoas. E o potencial transformador de uma aula é imensurável. As pessoas saem alegres, felizes, mais do que isso, saem decididas, dispostas a implementarem mudanças que vão fazer diferença em suas vidas. E você que ensina vai se sentir recompensado ao perceber que decisões foram tomadas, escolhas foram feitas, atitudes foram implementadas a partir da compreensão daquilo que você ensinou das Escrituras, porque você não foi informativo, mas você foi automatizantes. Você não fez um monólogo, mas você foi interativo. Você não improvisou, mas você estava preparado e efetivou o ensino a partir de um planejamento bem elaborado.
Que Deus possa usar essa microaula para transformar e abençoar a sua atividade de ensino. Um grande abraço, Deus abençoe. E amanhã, às 21 horas, não perca a live, um bate-papo com o reverendo Paulo Teixeira, da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos conversar sobre a tradução da Bíblia. Fique firme aí, hein? Fique firme. Se inscreva lá no nosso grupo de WhatsApp, se inscreva no canal e participe desta Semana da Bíblia. Um grande abraço e que Deus o abençoe.